O avô da minha mãe era Benjamin, né? Era português, e a gente eram umas histórias que não se falavam muito na família. Minha mãe sabia meia dúzia de palavras em íris. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho que era passar um tempo no kibutz. Quando meu marido ainda, nos últimos meses dele de vida, eu estava sem poder trabalhar. Como eu sempre gostei de estudar idiomas, aí fui estudar hebraico com uma professora do Bar Ilan, que tinha me indicado. Foi quem me Aleph Beit Zou. E uns 3 meses depois eu estava nessa palestra e tinha uma moça com um cordão com um raio. Aí eu comecei a conversar, falei, comecei a estudar hebraico. E aí nisso chegou uma outra senhora, falou, você estuda hebraico? Eu sou judia, você não quer cantar no coral israelita? Eu nunca tinha ouvido falar do coral israelita. Eu cantei no coral de 2009 até o ano que eu vim. Então eu comecei em agosto de 2015, curso de introdução ao judaísmo, terminei em dezembro de 2016 e 2017, no início do ano, foi Aliat Torá, a gente fez mikve, né, Aliat Torá e todo aquele processo. Depois da a primeira Aliat Torá, Janete Ehrlich me convidou, eu trabalhei um tempo com ela na biblioteca. Eu fiquei na biblioteca até o início da pandemia. Na verdade, eu tinha mais o meu coração na ação social. E, eventualmente, elas me chamavam para alguma coisa até que eu abracei mesmo, né? E durante a pandemia a gente teve um desafio que era ir para a rua alimentar, muita gente na rua sem emprego, sem teto, e começamos uma campanha de arrecadação de fundos. Com o dinheiro que conseguimos, durante 7 meses, semanalmente, contratamos uma moça na Tijuca, que fazia as quentinhas, e a gente ia para a rua. Em 2019, eu vim a Israel como turista, fiquei apaixonada e voltei e comecei a amadurecer a ideia de aliar. 9 meses depois eu voltei com a intenção de ver como era. Vim sozinha, a minha base era na casa de amigos, só que eu cheguei no Brasil dia 13 de março, né? Cheguei numa sexta, na segunda fechou tudo no Rio, né? Por conta da pandemia. E ainda assim eu dei entrada na agência, primeiro no Global Center aqui por telefone, mandei a documentação inicial, mandei carta que tinham solicitado da área e voltei a mexer nisso só em 2021. Aí quando saiu a resposta, acho que foi fevereiro, por aí, de 2022, eu acordei de madrugada, a gente não teve nenhum sinal de que isso ia acontecer. Então, um Shabat de madrugada. Meio difícil a gente não ter bunker, né? Mas as escadas são bem seguras e protegidas. A gente tem que ficar encostado nas paredes, né, que são de concreto. Mas todo mundo se entendeu o que estava acontecendo. E quando a gente volta para os apartamentos, que cada um começa a ver as notícias, foi um quadro de horror. E o que chocou, claro, todo susto, mas o que chocou foi o nível de crueldade. Então, a cada instante chegava uma notícia pior e os números só iam aumentando e a gente não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Mas uma coisa que é muito, até bonito de ver é a resiliência do povo israelense. O país vinha já desde janeiro, mais ou menos, numa divisão política grande. E, de repente, todo mundo deixou de lado isso e se formou uma rede de solidariedade assim, incrível. Aí você via nas redes sociais as pessoas oferecendo, porque os que moravam no sul, perto da fronteira, foram deslocados, né? A população israelense. Então, eu tenho lugar para abrigar 3 pessoas na minha casa, eu tenho para 2 pessoas, eu posso ficar com um cachorro de alguém. Então, todo mundo se movendo, os reservistas começaram a se apresentar, não havia coletes, aquele colete de cerâmica suficiente. Grupos começaram a arrecadar dinheiro para comprar, outros para conseguir colchonetes. Nós somos privilegiados nessa região central, porque nós temos 1 minuto e meio para procurar abrigo depois que soa a sirene. Quem mora nas fronteiras, em geral, são 15 segundos para se abrigar. Pior que seja, por mais assustador, significa que o sistema do domo de ferro está funcionando. Por isso a gente ouve a sirene, né? E quando acaba a sirene, aí começam os estrondos, porque é quando eles caem. Às vezes a gente ouve o estrondo e não ouve a sirene, é porque o sistema conseguiu
desviar para o mar ou para uma área isolada. Um pai e um filho que moram num moshav, é uma propriedade rural, né, no sul, bem próximo a Gaza, e eles plantam limão, plantam lá algumas verduras, plantam uvas, e vários funcionários eram palestinos, que não estão mais atravessando para Israel para trabalhar, outros foram, se alistaram, outros sei lá o que aconteceu, e o pai e o filho estão tentando tocar sozinho. E a agricultura, né, é subordinada ao tempo, não adianta. Na época de colher, tem que colher, senão você perde. Tem coisa que você tem que colher antes do inverno, enfim. E eles fizeram, tinham colhido uvas, mas antes da próxima plantação, eles precisam podar. E ela formou um grupo, eu era a única não francesa desse grupo. E saímos de um ônibus aqui de Batian, e aí chegamos lá, ele deu uma explicação como a gente fazia, a gente tem que podar, tirar tudo que é galho e folhas mortas, que é para o replantio, né? Na volta, nós paramos no lugar onde houve a festa rave, e é uma experiência, assim, dá uma mexida, né? Assim, é chocante você ver, ainda a área ainda não foi totalmente limpa, então tem muita coisa lá pelo chão, não pode entrar, tem policiais e soldados. Um policial veio, conversou com a gente, contou algumas histórias lá de colegas que estavam no dia trabalhando lá na segurança. E tem uma pilha do lado de carros que foram queimados pelos terroristas. Assim, é um espetáculo horroroso de ver, um monte de ferro retorcido. E, de um modo geral, eu costumo ser otimista, pra cima, mas eu não vejo muito boas perspectivas, porque eu acho que, primeiro, abriu-se uma tampa mundialmente e todo um antissemitismo que estava lá escondidinho saiu, as pessoas não têm mais vergonha de se expor. Eu sou antissemita, eu sou antisionista, sequer sabem. Pessoas que, se você der um mapa, não vão saber apontar onde está Israel.